Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Hashtag Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai ver como a gente faz para criar um carrossel de imagens com HTML, CSS, JavaScript. A gente vai deixar ele automático também. Antes da gente começar, alguns avisos e pedidos bem rápidos. Primeiro de tudo, coloca aqui nos comentários carrossel automático. Eu quero saber que você está participando dessa aula logo no início. Também, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. E também agora os avisos que eu sempre tenho que dar são 3 links bem importantes na descrição. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack, algum tema nesse mundo. E o terceiro são os arquivos dessa aula aqui, tanto o gabarito quanto do zero, para você poder praticar. Falei que ia ser rápido, agora sim bora para o nosso conteúdo para a gente criar isso daqui. Beleza, quando você baixar esses arquivos, você vai ter isso aqui, ó, o gabarito com index.html, a gente tem aqui o esqueleto da nossa página, o style.css, a gente tem a estilização, ó, 52 linhas, tem bem pouquinha coisa aqui, e o nosso script.js, ó, fica numa tela, basicamente o que a gente vai ter que fazer. Junta, e lógico, a gente tem as imagens aqui, você pode colocar a imagem que você quiser, a estilização também pode ser o que você quiser, mas aqui é para você ter uma ideia do que você faria se você fosse criar um carrossel desse em algum lugar, e as lógicas daqui são bem aplicáveis para vários outros modelos. Beleza. O arquivo, aqui a pastinha do zero, a gente vai ter os mesmos arquivos, só que eles vão estar zerados, e imagens a gente vai ter as mesmas imagens. Só que eu coloquei esse do zero aula, que é a mesma coisa da pasta do zero, porque se eu fizer aqui, você não vai ter o arquivo zerado. Então eu vou criar ele tudo a partir daqui. Beleza. Vou deixar aberto aqui o nosso style, o nosso index, o nosso script e o nosso style.css. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, botãozinho direito, Open with Live Server, que é uma extensão que eu tenho para a gente poder ver ali o meu HTML dentro do navegador. Ah, Diego, não tem nem o VS Code instalado. Provavelmente não é essa aula aqui para você, ó. No mini curso aqui de baixo vai ter uma aula mais introdutória, onde a gente pode te explicar toda a parte inicial ali, básica, intermediária do HTML, CSS e JavaScript. Clica ali no mini curso e também se você quiser instalar o VS Code e as extensões que a gente está usando aqui, ó, tem a aulinha aqui no card que eu vou pedir pro pessoal da edição colocar. Beleza. Vamos chegar aqui, vou fechar aqui e a gente vai começar no nosso index.html. Exclamação tab, para a gente criar aqui o nosso template. Vamos colocar aqui, ó, carrossel. Ctrl S, venho para cá, ó, se eu der o meu F5 aqui, ó, já tá lá, o carrossel já tá ali direitinho. Beleza, volto para cá. O que a gente vai ter nesse nosso carrossel? Eu vou ter o meu body, dentro desse meu body eu vou ter uma div com a classe carrossel, beleza. Dentro dessa div, então eu tenho aquela minha caixinha redonda, é o meu carrossel propriamente dito. Dentro dela eu vou ter o quê? Uma outra div, div.slides. O que são os slides? Justamente cada uma das imagens que a gente vai ter ali. Só que esses meus slides ele vai conter, e é justamente o meu slide que fica movendo de um lado para o outro. Então no início, pensa que eu tenho o meu carrossel e os meus slides começam aqui no carrossel, mas eles passam, ó, o carrossel vai até aqui, os slides vão até aqui, ó. Aí o que eu faço quando eu mudo de imagem? Ó? Ele faz isso. Aí depois ele faz isso. Aí quando ele reseta, ele volta para cá. Então eu tenho esses meus slides ali bem grandes. E você pode dar um outro nome se for mais intuitivo para você. Ou algo que vai correr, tipo um trilho, por exemplo, que ele vai ficar andando ali de um lado para o outro. E aqui dentro a gente vai ter as imagens. Então eu vou ter, ó, img multiplicado por 3, Enter. Que aí ele cria ali as 3 imagens para mim. Ctrl S, já deixou ali tudo direitinho. O que a gente vai ter que colocar aqui? As nossas imagens. Onde é que elas estão? Ó? Source, imagens, tab, imagem 1. Ctrl S. Imagens, tab, imagem 2. Beleza. E aqui vamos dar um enterzinho. Opa, elas não precisam ficar coladinhas assim. Imagens, tab, imagem 3. Ctrl S. Texto alternativo aqui que a gente vai ter. Imagens de cursos da hashtag. E a gente pode colocar isso nos dois. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Beleza. Volta para cá. O que a gente tem aqui, ó? Várias imagens aqui, ó. As imagens com cursos da hashtag. Inteligência Artificial, Power BI, Excel e vários outros que a gente tem. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Agora, a gente já tem o modelo que a gente vai precisar. Só faltam 2 coisinhas. Os botões. Então a gente tem que criar esses botões aqui. E lembra, a gente está na parte do esqueleto aqui. E esse botãozinho ali a gente pode fazer com setinhas. Então a gente pode chegar aqui, por exemplo, button, a gente pode usar um botão e colocar aqui uma setinha para o lado. E a gente pode colocar um button, uma setinha
para o outro lado. Só que isso daqui são tags em HTML, então não é muito correto você usar dessa forma. Se eu vier para cá, ele está aparecendo ali, ó o botãozinho para um lado, o botãozinho para o outro. Mas o correto é você usar do jeito que a gente fez aqui no gabarito, que é você usar o códigozinho ali, ó, em HTML que representa aquele elementozinho. Então, eu vou copiar esse aqui, ó, e o outro é um 95. Vou colocar aqui, ó, 94 e 95. Ctrl S, tá ali, ó, direitinho. Basicamente a mesma coisa, ele é levemente diferente, não é o maior ou o menor, mas esse daqui é o correto a se usar. E aqui eu vou adicionar classes, né? Class, e aqui eu vou colocar, esse é o botão da esquerda, então vai ser o left, e aqui vai ser o class right. E aí a gente coloca em inglês aqui. Aqui eu coloquei algumas coisas em inglês, outras em português, né? Então vamos colocar slides, eu vou deixar porque slides em português ficaria esquisito. Esquerda, e aqui vamos colocar direita, porque o carrossel tá em português. Beleza, o nosso HTML é basicamente isso daqui, ó. Olha como é que ele fica. Tenho lá as minhas imagens e tenho ali embaixo. Vamos dar uma estilizada nisso daqui, deixar mais bonitinho. CSS que vai entrar aqui. Primeiro de tudo, seletor universal, vamos fazer o nosso reset, que a gente sempre vai usar em todos os nossos CSS. Então, padding 0, margin 0 e box sizing border box. Beleza. Só de fazer isso, ele já dá uma mudadinha aqui, ó, nas coisas que a gente vai ter. Beleza. O que mais que a gente vai ter que fazer? Ah, mentira, que ele não deu mudadinha nenhuma. Tanto que se você olhar, ó, ainda tem um paddingzinho aqui. Mas por quê? Porque eu não linkei o meu style.css, né? Então, ó, link style.css. Volto para cá. Ah, agora deu uma mudada. O botão já mudou. Beleza, agora já mudaram algumas coisas no nosso reset. Diego, nunca vi esse reset na vida. Ó, tem aulinha aqui, mas tem várias aulinhas que você tá pulando antes de vir para cá, né? Tinha que ter visto várias aulinhas. Ó, vou pedir pro pessoal deixar no card, que aí você dá uma olhada lá, a gente explica e entra mais no detalhe. Aqui a gente vai pegar todo aquele conhecimento e vai plugar pra gente criar esse nosso carrossel. Beleza. Outra coisa, eu quero centralizar, ó, botãozinho direito inspecionar. Eu tenho esse meu carrossel, que é o meu único elemento do meu body. Eu quero centralizar ele. O que eu vou fazer então? Eu vou pedir para o meu body, primeiro, ter 100% da altura da tela. Vou chegar aqui, ó, eu vou colocar o body height 100 VH. O que é VH? Viewport Height. Seria, ó, Viewport Height, que é a altura da minha tela ali, da tela do meu navegador, do seu celular e por aí vai. Beleza, ele sempre vai pegar essa altura ali toda. E aqui é até interessante a gente usar o min height. Então, no mínimo, ele vai ter a altura toda. Se ele precisar, ele tem uma altura maior do que aquilo. Show! Outra coisa, vou transformar ele num flexbox. Por quê? Que aí eu consigo centralizar os elementos que estão dentro dele de uma forma muito fácil. Como? Align Items Center, Justify Content Center. E aí você já deve imaginar, Diego, não sei nada de flexbox. Tem a aulinha aqui onde a gente fala tudo sobre flexbox, com exemplo e um monte de coisa. Mas vou continuar falando isso sempre que tiver, eu jogo você para a aulinha específica, porque aqui eu quero implementar esses conhecimentos. Quando eu faço isso daqui, ó, o nosso carrossel está centralizado, só que na prática não mudou nada. Por quê? Porque a gente fez de fora para dentro. O nosso carrossel continua gigantesco. O que a gente pode fazer? Ó? Dar uma formatada no nosso carrossel. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar isso aqui, ó, e vou jogar aqui do lado para a gente conseguir ver as modificações que a gente está fazendo. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, jogar ali um pouquinho. Beleza. Então, o que a gente vai pegar aqui? Ó? O nosso ponto carrossel. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, max width 400 pixels. Ctrl S. Ó, já mudou alguma coisinha. Então, ele está desse tamaninho ali. Tá. Agora, dentro dele, a gente vai ter o quê? Ó, os nossos slides, que estão com 400 pixels também. Beleza. O que a gente pode fazer com as nossas imagens? Então, ó, as nossas imagens que a gente tem. Eu nem preciso de tag nela, porque eu só tenho essas imagens aqui na minha página. Mas, se você tivesse mais imagens, seria interessante você colocar tag. Ou colocar, por exemplo, ponto, slides, imagens, que são as imagens que estão dentro de... as imagens estão dentro de slides. E aqui a gente coloca display block, que é basicamente um reset isso daqui também. As imagens, elas vêm com display inline, mas ela deveria ter display block. E aqui a gente coloca max width 100%. Beleza. Aí, ó, já mexeu ali bastante coisa. Então, ó, 400, 400, 400. Só que elas estão empilhadas ali, uma embaixo da outra. O meu carrossel não é de cima para baixo. O que eu posso fazer aqui, ó? Ponto slides, display flex. Que aí, naturalmente, elas vão, ó, de ponta a ponta. E aí, tá, tem essa rolagem daqui. O que eu tenho? O meu carrossel com 400 pixels, os meus slides com 400 pixels também, só que ele tá transbordando, ó, ele tem mais tamanho do que o nosso carrossel. Então, o que eu faço no carrossel? Ó?
tudo que transbordar dos limites do carrossel, eu oculto. Ó. Overflow, que seria esse transbordar. Hidden, ele fica oculto. Então pronto, ó, passou ali do limite, corta. Então tudo que passar ali do que ele precisa, ele vai cortar. E agora a gente só tem esses botões. Tem algumas outras coisas também, né, que a gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, ele tem uma sombrinha. É box shadow. E aqui a gente coloca. Aqui é o deslocamento horizontal, deslocamento vertical. Aqui vai ser o quão desfocado ele fica. Sei lá, uns 10 pixels. E aqui a gente já pode colocar a cor, né? RGBA 0. Opa, vou usar o Alt Z, ó, para ele quebrar. Alt Z. Ou a gente vem aqui em cima, ó, View Word Wrap, que aí ele quebra. 0, 0, 0. E aqui, ó, 0,25 de transparência. Ó, já tem uma sombrinha ali maneira. E aqui a gente pode colocar um Border Radius para dar um arredondamento nos cantos, sei lá, 10 pixels. Ó, 10 pixels já fica legal. Então a gente já tem aqui um mini carrossel, mas só para a gente apresentar ele. Dá para explorar muito mais isso daqui com o CSS. Beleza. Agora os botões que a gente vai ter. Primeiro, eu quero posicionar esses botões, ó, aqui bem na meiuca. Então a gente vai tirar ele do flow. O que é o flow? Quando a gente vai posicionando, ó, dentro do carrossel tem os slides, depois dos slides eu tenho quem? O meu botão e depois o meu outro botão. Ele vai entrando no flow dos elementos. Aqui não, eu quero tirar ele e posicionar ele de uma forma absoluta. Diego, o que é essa parada de posicionamento? Adivinha? Tem a aulinha aqui onde a gente fala tudo sobre posicionamento, inclusive o posicionamento absoluto e o relativo que a gente vai usar agora. Então, ó, button, position, absoluto, que aí eu vou colocar ele como um posicionamento absoluto, ó, já mexeu ali, ó, tá vendo que ele não tá nem mais fazendo parte ali do nosso carrossel? E aí outra coisa que eu tenho que fazer, toda vez que eu falo que um elemento tem um posicionamento absoluto, eu tenho que dizer, esse posicionamento é absoluto em relação a quem? Aí ele vai buscar o primeiro elemento, pi, né, que tem um posicionamento diferente do normal. Pronto. Agora eu estou dizendo que esse elemento está posicionado relativamente a esse daqui. Show. Agora eu tenho que dizer, tá, ele está posicionado relativamente, mas aonde que ele vai ficar? Eu tenho que dizer qual que é a altura, qual que é a distância do topo dele, qual que é a distância da esquerda, qual que é a distância da direita, a distância de baixo. Aí vamos fazer isso daqui, ó. O que eu sei é que a distância de cima para baixo é sempre 50%. Então, ó, top 50%. Beleza. O que ele fez aqui, ó? Ele começa a 50%. Só que se você bater o olho aqui, ó, você vai ver que esse espaço é maior que esse espaço. Por quê? Isso daqui, ó, é exatamente a metade. Mas ele está começando na metade. Não é que o meio dele está na metade. Então, o que a gente tem que fazer? Uma gambiarrazinha, que é o seguinte, ó. Transform. A gente vai dar um translate y, que eu vou agora mexer no posicionamento, e o translate y é no eixo y. É na horizontal, vertical aqui, desculpa. Menos 50%. Esse 50% é do tamanho do elemento pi e esse 50% é do tamanho do próprio botão. Então aqui eu digo, começa na metade. Tá começando. Agora eu tô falando aqui, ó. Pega o tamanho do botão e volta, ó. Ele começou aqui na metade. Volta, metade do tamanho dele. Aí quando eu der um Ctrl S, agora sim ele tá na metade certinho. Show! E agora eu tenho que fazer, ó, esquerda. O que o esquerda tem que fazer? Ele tem que ficar encostadinho aqui, ó. E aí a distância da esquerda, aqui, ó, a distância de cima, 50%. A distância aqui da esquerda, sei lá, uns 10 pixels. Beleza, ó, tá aqui, ó, 10 pixels. E o ponto direita, qual vai ser o right? A distância da direita, 10 pixels também, que ele vai ficar lá do outro lado. Então, ó, já temos botõezinhos ali minimamente apresentáveis. Vamos fazer mais o quê? Agora a gente tem que dar uma mexidinha aqui no layout dele. Por exemplo, a gente pode deixar ele assim ou a gente pode deixar diferente também. Vamos fazer diferentão. Vou colocar... Vamos ver qual que é a altura que ele tem. Ele está com 22 pixels de altura. Vou colocar width, 25 pixels e height, 25 pixels. Beleza. Vou colocar border radius, 50%. Beleza. E eu só consigo fazer com que ele vire um círculo porque ele é um quadrado. E aí, quando a gente coloca isso daqui, ele vira certinho. Ficou com uma borda esquisita. Border none. Beleza. Agora ele tá muito solto, sem borda ali. Vamos colocar uma sombrinha. Tipo essa daqui, ó. Muito forte essa sombra. Vamos colocar aqui, ó. Tipo, 2,5 pixels. Beleza. 50%. Já tem ali uma bordinha mais fortinha. Sei lá, 75.
E aqui mais 5, por exemplo. Tá ficando ali, tá no caminho. E aí é só a gente ir mexendo. Beleza, já funciona dessa forma, eu já gostei. E agora eu vou mexer na cor. Background color, black e color, que é a cor da fonte, white. E ele fica dessa forma, mais parecido com o que estava aquele outro ali, ó. Beleza, já fica interessante. Eu acho que tá até melhor do que esse daqui. Ficou mais bonitinho. Quero que ele fique um pouco maior. Aí é só a gente mexer no font size. Ó. Font size, sei lá, 21 pixels. PX. Aí ele fica maiorzão, mas aí a gente vai ter que mexer aqui também. Sei lá, 35, 35. Aí ele fica dessa forma. Fica legal ele também, direitinho. Só que a gente poderia centralizar esses elementos, né? O texto ali dentro do botão. Então a gente poderia fazer com que ele fosse um display flex. E aqui a gente já sabe que para centralizar a gente poderia fazer dessa forma aqui. Beleza, já dá ali uma mini centralizada ali nos elementos. Ou mudou alguma coisa isso aqui? Ele já estava meio que centralizado. Então, deixa eu colocar só um text align center. Ele já está o mais centralizado possível ali. Beleza, então a gente já tem aqui, ó, e um negócio que eu acho que falta, cursor pointer. Para quando eu passar um mouse por cima, ó, ele fica dessa forma. E quando eu passo o mouse aqui por cima, ele muda de cor. Então, quando eu der um button hover, quando eu passar o mouse por cima, o que eu quero fazer? Sei lá, esse background color, Shift Alt seta para baixo, Alt seta para baixo. Ao invés de ser um black, ele fica um black com uma transparência. Sei lá, vamos ver se fica legal isso aqui. Pum, ele fica com uma transparência. Acho que vai ficar melhor ao contrário, né? Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Pum, beleza. Só que a transparência ficou muito grande, eu acho. 75, agora ficou legal. Aqui dá para diminuir um pouquinho. Beleza, ó lá, bacana. Só que eu não gosto quando ele fica assim, ó, sem transição. Então aqui a gente coloca, ó, transition, transition, e aqui a gente coloca a propriedade que a gente quer, ground color, o tempo de transição, 200 milissegundos, que seria 0,2 segundos, e aqui a função de transição que ele vai ter ali. E aí você pode escolher cada uma dessas e ver a diferença de cada uma delas. Mas, ó, bem melhor já fica. Ou 300 aqui, ó. Pum, pum, pum. Preferi 200 mesmo. 200. Show de bola. Então agora tá bonitão. Só que quando eu clico, ó, nos botões eles não fazem absolutamente nada. Por quê? A nossa página tá bonita, mas ela não está o quê? Inteligente. Agora a gente tem que trazer o nosso JavaScript. Então a gente fez o HTML, a gente, ó, Alt Z, a gente fez a estilização aqui e agora a gente tem que fazer o quê? O JavaScript. Só que o que a gente vai fazer no JavaScript? Alguma coisa que o próprio CSS consiga fazer. E é exatamente o seguinte, ó. Repara, quando eu estou no primeiro slide, o que eu quero fazer? Nada. Então eu estou... Vamos pensar agora em termos de JavaScript. Eu geralmente, em linguagem de programação, eu começo a contar do 0 e não do 1. Então, o primeiro slide seria basicamente meu elemento 0. Então eu quero fazer o quê? Eu quero movimentar nada. Beleza, guarda. O 0 movimenta nada. Show! Quando eu estiver no meu primeiro elemento, o que eu quero fazer? Lembra, eu tenho o meu carrossel e dentro desse carrossel eu tenho o slide. Olha ele indo para lá. O que eu quero fazer? Ó, carrossel e o meu slide grandão. O que eu quero fazer? Ó, pum! Eu quero deslocar. A gente já usou um deslocamento. Ó. Transform, Translate. Eu usei um Translate Y. Agora vai ser um X. E aqui de quantos por cento eu quero fazer? Vamos lá. Se cada um dos carrosséis, ó, cada uma das imagens tem exatamente, ó, 400, 400, 400. E o meu slide tem 400 também, o que eu quero fazer com ele então? Jogo 400 para um lado, jogo 400 para o outro, mais 400, aí eu vou ter que fixar esse valor. Na verdade, eu quero jogar o quê? Exatamente o tamanho dele. Então ele tem 400 aqui de largura, eu quero jogar, ó, 100% para um lado, 200% para um lado, e aí ele vai ficar jogando ali. E quantos por cento eu vou ter que fazer? Vai ser 100%, que é o tamanho dele inteiro, multiplicado pelo slide que eu quero ali. Então no primeiro slide eu quero mudar ele quanto? 100% vezes quanto? 0. Eu não quero mudar nada. No segundo slide, 100% vezes 1, que dá 100%. No terceiro slide, 100% vezes 2, que dá 200% que ele joga para o lado. Vamos ver como é que ficaria isso aqui, ó. Transform, Translate X, e aqui a gente coloca 100%. Ctrl S, ó, tá lá direitinho no segundo slide. E a gente coloca 200%, tá lá. Ele joga para cá. Faltou um negócio, essa imagem tá esticada, ó. Se eu jogar ela para cá, ó, cliquei e arrastei, ó, tá vendo? Ele não fica dessa forma. Aqui na slide a gente tem que usar, ó, Object Fit, e aqui a gente diz como
o objeto ele vai se posicionar, ó lá, como o conteúdo do elemento vai ficar escalado em relação ao elemento pai. E aqui a gente vai colocar esse contain, que ele vai se conter dentro ali do elemento sem mexer nas proporções originais que ele tem ali. Então, ó, Ctrl S, ele fica ali do tamanho direitinho, ele sempre vai se conter ali dentro. Beleza, mas ó, já ficou direitinho e é isso aqui ó, que a gente vai trazer lá para dentro do JavaScript. Toda vez que eu clicar nos meus botões, essa vai ser a nossa lógica. Então, ó, Ctrl X e vamos voltar para cá. Beleza, primeira coisa de tudo, a gente tem que trazer os elementos para dentro de variáveis aqui no JavaScript para a gente conseguir fazer alguma coisa. Mas antes disso, assim como a gente linkou o CSS, vamos linkar aqui o JavaScript. Ó. Script, src, script.js. Beleza. Aqui no console, vamos ver se ele está pegando direitinho. Ó. Console.log, olá, mundo. Tá lá, direitinho. Ó. Script.js está funcionando certinho. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Selecionar os elementos e trazer para dentro de variáveis. Const elen quem? Slide. A gente vai precisar mexer na propriedade transform dele. Igual document.querySelector.slide. O mesmo seletor que a gente usa lá dentro do CSS. Shift Alt seta para baixo. Elen imagem. Só que aqui não vai ser elen, vai ser element, de elementos de imagem que a gente vai ter. Eu quero selecionar slide e img. Então, só que eu não quero selecionar uma só. Query Selector all, que eu vou ter todas as ocorrências desse seletor aqui. Ele vai criar uma lista e colocar aqui dentro desse element imagem. Beleza. Alt Z aqui para quebrar também. E outras coisas que eu vou precisar. Os meus botões. Então, ó, Shift Alt seta para baixo. Elen. Botão esquerdo. Esquerda. Foi esquerda que eu coloquei, né? Isso. Shift Alt seta para baixo. Elen botão direito. Direita. Show de bola. Tenho todos os meus elementos aqui. Vamos, por exemplo, fazer um console.log de elens imagem. Ctrl S. Olha ali, ó. Eu tenho uma listinha. Se eu clicar, ó, imagem 1, imagem 2, imagem 3, que está perdida ali na minha tela. Beleza, tem ali as minhas 3 imagens. Show de bola. Então eu consigo saber, por exemplo, ó, ponto length. Eu consigo saber a quantidade de imagens que eu tenho aqui dentro. Ó. Tenho 3 imagens. Eu vou usar isso para alguma coisa? Não sei, mas a gente tem essa informação ali. Então, show. Pegamos aqui as variáveis e a gente está direitinho aqui, ó, elas estão funcionando. Vamos agora criar as nossas funçõezinhas que vão fazer as coisas acontecerem ali. Então, por exemplo, quando elen, botão esquerdo, ponto add event listener, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou adicionar um evento de escuta. Eu vou ficar prestando atenção a alguma coisa que vai acontecer com o meu botão esquerdo. O que é essa coisa? Abre aqui aspas, clique. Toda vez que eu clicar nesse meu botãozinho, o que eu vou fazer? Vírgula, executar uma função. E aqui eu vou colocar uma arrow function, que nada mais é do que uma função, ó, function reescrita. Então, mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha escrito antes. Só que o arrow function tem algumas vantagens, sim, ela simplifica algumas paradas, ela é menos verbosa. A gente consegue as mesmas coisas escrevendo menos coisa, o que é bom. Diego, nunca vi arrow function. Tem aulinha onde a gente fala sobre arrow function, diferença, como é que a gente muda e tudo mais, e outras dicasinhas de JavaScript também. Essa aula é bem legal. Beleza. Quando eu clicar nesse botão, eu vou executar essa função, que são os códigos que estão aqui dentro. Por exemplo, console.log, clicou no botão esquerdo. Ctrl S. Pum, cliquei no botão esquerdo. Pum, ó, ele aparece ali, ó. Quando eu clico no direito, nada acontece. Por quê? Eu só fiz isso no botão esquerdo. Beleza. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Quando eu clicar no botão esquerdo, o que eu quero fazer? Eu quero, primeiro, saber qual é o meu índice, então, em qual slide eu estou ali, qual imagem eu estou, se eu estou na primeira, na segunda, na terceira, e quando eu clicar, para qual imagem eu tenho que ir, para qual imagem eu tenho que voltar. Então a gente tem que guardar essa informação em algum lugar. Pode fazer assim, ó, let, agora eu não vou usar o const, por quê? Porque essa variável vai ser alterada. Index, ou índice, ou imagens, algum nome que faça sentido para você, igual a 0. Então a gente vai começar, ó, no slide 0, que é o primeiro slide. A gente vai começar a contar ali do 0. Beleza. E aí o que eu quero fazer aqui toda vez que eu clicar? Quando eu clicar no meu botão esquerdo, o que eu quero fazer? Eu quero subtrair esse meu index. Então eu quero fazer, ó, por exemplo,
Vou colocar aqui, ó, index igual a index menos 1. Só que eu subtrair isso daqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, menos menos. Beleza. E aqui eu vou dar um console log no meu index. Ctrl S, ó. Pum! Menos 1, menos 2, menos 3, tá indo direitinho. Vou fazer a mesma coisa, ó, aqui para baixo, ó. Shift Alt seta para baixo. Vou colocar ele em botão direito e index agora, ó, mais mais. Então, ó, quando eu clico aqui, ó, menos 1, 0, mais 1, 1, 0, então ele tá indo direitinho. Jogo para um lado, jogo para o outro, ele tá mexendo nessa nossa variável. Beleza. Só que o que essa variável tem que fazer? Então, além de menos e além de mais, o que eu tenho que fazer? Toda vez que ele incrementou ou decrementou desse meu index, eu quero atualizar o meu carrossel. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Const atualizar carrossel é igual a uma arrow function, que aqui a gente coloca um igual e a setinha dali, o maior, que vai fazer o quê? Ele vai pegar o nosso elenslite, ponto style, ponto, transform, vai receber o quê? Aquele valorzinho que a gente tinha colocado, eu tinha copiado, ó, esse translate aqui, ó. Translate, e só que isso daqui tudo tem que ser um texto, ó. Isso aqui tudo tem que ser um textinho. Translate x, e quanto que ele vai ser? Esse menos 200 aqui, ó, ele quanto que ele vai ser? A gente tem que fazer uma continha, que vai ser algo do index multiplicado por 100%. Então, isso daqui, na verdade, a gente quer colocar uma variável aqui. Duas formas de fazer isso. Ou a gente vai concatenando textos. Por exemplo, coloco aqui a minha variável mais esse texto daqui, ó. Concateno ali. Beleza. E aqui a gente conseguiria chegar ali no 100, fazer a continha, ó, do 100%. Beleza. Ou a gente pode fazer o quê? Criar um template string. Então, a gente pode vir aqui, ó, volta, 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 volta. Coloco aqui, ao invés de aspas, vou colocar uma crase. E aqui, ó, eu substituo isso, ó, por cifrão. E a gente coloca aqui, ó, abre chaves. E aqui dentro, coloca a nossa variável. Show de bola. O que eu vou colocar aqui dentro dessa variável? Então, aqui eu posso fazer continha. Por exemplo, vai ser o meu index multiplicado por 100. E aqui o meu porcento já está ali. Então, ele vai pegar esse número, o porcento vai colocar ali certinho. Então, ó, se for index 0, 0 vezes 100, 0%. Então, vai ser um translate de nada. Perfeito. Se eu fizer o 1, então se eu tiver no 1, vai ser 1 vezes 100%, ele joga 100% ali para o lado. Vai para o slide 2. E a mesma coisa para os outros. Nossa continha ali já está feita. Então, quando eu vier aqui, ó, atualizar carrossel, depois de fazer isso daqui, eu coloco, vou chamar essa minha função, que ele vai olhar o valor do index e vai colocar ali certo, ó. Aqui também. O que a gente vai ter, ó? Pum, vou pro lado, já foi certinho. Pum, vou pro lado, já foi certinho. E agora eu coloco mais um, ó. Ih, passou. Foi demais agora, foi demais, tá indo demais. Então a gente vai ter que colocar uma regrinha, ó. Se eu vou voltando, ó, agora ele tá voltando. Ih, voltou demais, ó. Aqui, ó, menos 1, menos 2, não tá indo. Isso daqui tá demais também. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma regrinha. Por exemplo, quando eu tô subtraindo, se eu tiver um número negativo, então a gente faz o seguinte, ó. If, abre e fecha aqui, ó. Index menor do que 0. Menor do que 0. Então eu tava nesse daqui, eu coloquei, o que eu quero? Eu quero ir pro último. E então a gente faz o seguinte, ó. Index igual a elens imagem ponto length. O que é isso daqui? Quantidade total de elementos, só que a gente não começa a contar no 1. Aqui ele tem 1, 2, 3. Só que o meu último elemento seria o 2, seria o 0, 1, 2. Então a gente sempre tira 1 aqui. Então se ele ficar negativo, na verdade ele vai lá pro último. Beleza? E aqui ele atualiza. Então tô aqui, ó, pum, foi lá pro último, volta, volta, último, volta, volta, último. Certinho. E aqui vai ter uma lógica também, ó. Mais. Foi demais, tá vendo? Muito, muito, muito. Não quero. Então se ele passar, ó, if index maior do que elens imagem ponto length é menos 1, né? Menos isso daqui. Então esse númerozinho vai ser o máximo. Se ele for maior do que 2, então se ele virar 3, então a gente coloca, na verdade, que index é igual a 0. Ele volta lá para o primeiro. Então, ó, se eu coloco aqui, ó, foi para o último. Se eu coloco aqui, foi para o primeiro. Tudo direitinho, tudo certinho do jeito que a gente queria. E como a gente está usando isso aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, já guardar uma variável com isso aqui, ó. Const tamanho lista igual a isso daqui. Aí a gente substitui, ó. Seleciono, ó, Ctrl D. O que ele está fazendo? Adicionando esse mesmo texto na minha seleção. Aí quando eu der um Ctrl V agora, ó, ele muda nos dois lugares. Aí atalho de
VS Code para você também. Se valeu a dica, já sabe. Like no vídeo, coloca no comentário e fala, caraca, valeu a dica, gostei dessa dica daí. Beleza. Ctrl S aqui e a gente já tem, ó, nosso carrossel já tá prontinho. Qual que é a única coisa que falta? Tornar ele automático também. Esse daqui tava automático, não tava? Tava automático. Ah, e uma transição também. Então sempre que eu vou para um lado, ele tá indo muito porrada. Mas aqui isso daqui, ó, é CSS. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Não é no carrossel. Quem que a gente está fazendo é no slide. Transition. Eu quero transicionar esse meu slide. Qual propriedade? Transform. Form. 0.5s is. E a gente pode usar qualquer uma delas. Is in out, por exemplo. Agora, quando eu jogo, ó, olha como é que fica bonitão a nossa transição. Bonitona. A nossa transição ali, ó. Ele volta, ele vai, tudo direitinho. E a última coisa que a gente vai precisar fazer agora é colocar um intervalo para ele ficar executando de tantos em tantos segundos. E isso no JavaScript a gente faz com setInterval. Pum! E ele cria aqui pra gente. Então, setInterval, ele vai executar uma função de tantos em tantos milissegundos. Então, ó, 3.000 milissegundos é nada mais são do que 3 segundos. Ele vai executar isso daqui, ó. Console.log, executei. Ctrl S. Ó, espera ele 3 segundinhos. Executei. Mais 3 segundinhos. Vai aparecer o 2. Executei. Vai aparecer o 3 ele também. Executei. Show de bola. O que a gente quer fazer isso daqui? Eu quero mexer ali no meu index e quero atualizar o meu carrossel. Então a gente faria isso daqui, ó. Index mais, e eu quero atualizar o meu carrossel. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Tô paradinho aqui e ele vai, ó, pum, jogou ali pro lado. Jogou ali pro lado. E agora o que ele vai fazer? Deu um probleminha dali então. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar essa mesma regrinha, ó, e o index está virando infinito aqui. A gente pode pegar essa regrinha aqui de acréscimo, por exemplo, e isso daqui, a gente pode colocar dentro de uma função, porque ele está sendo reutilizado. Então, a gente pode colocar const incrementar mentar index igual uma funçãozinha que faz o seguinte, ele faz isso daqui, e aqui a gente simplesmente chama ela. Ao invés de usar isso aqui, ó, Ctrl V, beleza, posso tirar o console, ó, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl ponto e vírgula, e aqui, ao invés de fazer isso aqui, ó, eu chamo essa nossa funçãozinha. Então, coloco aqui, ó, incrementar index, e depois ele chama o carrossel. Que aqui ele vai validar ali daquele jeito. Então, ó, foi para o index 1, foi para o index 2, e agora ele volta lá para o 0 direitinho. Ah, poderia colocar isso aqui dentro de uma função também? Com certeza, mas no caso a gente não teve necessidade, porque só esse daqui, ó, que estava sendo reutilizado, ao invés que, a não ser que a gente queira fazer ao contrário, e agora sim a gente tem o nosso carrossel completaço ali, bonitão e automático também. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha deixado os comentários ao longo do vídeo que eu fui pedindo. Se você ainda não deu, deixa like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. E se você chegou até esse momento do vídeo, já sabe, tem que colocar nos comentários hashtag 12%, hashtag somos 12%. E por que isso? Porque só chega no final 12% das pessoas que começaram a assistir o vídeo. Então, de 100 pessoas que começam, 12 pessoas chegam nesse momento. Você faz parte delas. Coloca nos comentários que eu quero saber e eu te vejo numa próxima aula.